A franquia Kung Fu Panda é uma das minhas franquias preferidas entre as animações. Há pouco tempo atrás eles confirmaram que vão lançar aí o quarto filme e eu acabei reassistindo os 3 filmes da franquia que foram lançados até hoje e decidi gravar um vídeo pra vocês onde eu vou estar fazendo uma análise, na verdade batendo um papo com vocês sobre os 3 filmes da franquia do Kung Fu Panda e falar pra vocês o porquê eu acho essa franquia sensacional. Então já que no começo desse vídeo vou estar pedindo pra vocês se inscreverem no canal, deixa aí o seu like também se vocês gostam dos vídeos onde eu faço uma análise e converso com vocês sobre filmes de animação. Então, sem muita enrolação, bora logo começar com esse vídeo. Bom, eu não sei se eu já comentei com vocês em algum vídeo aqui do canal, mas o primeiro filme do Kung Fu Panda foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Eu lembro até hoje, lá em 2008, eu tinha apenas 8 anos de idade e entrei pela primeira vez em uma sala de cinema e, cara, fiquei simplesmente apaixonado por tudo que eu vi no primeiro filme do Kung Fu Panda. Eu acho que esse primeiro filme do Kung Fu Panda, ele é um dos grandes responsáveis por fazer eu sentir essa paixão muito grande e ficar tão encantado com uma experiência cinematográfica. Eu lembro muito bem de ver ali naquela tela gigante, aquela paleta de cor laranja sensacional, e eu acho que esse é um dos maiores méritos de toda a franquia do Kung Fu Panda. Toda a técnica que eles aplicam em cada animação da franquia tem a sua particularidade, é tudo muito bem feito e eu acho muito interessante como de filme para filme eles vão mudando bastante toda a característica da animação, a paleta de cor e muitas vezes o contexto geral da animação. Eu acho muito interessante toda essa evolução gradativa que eles fazem de filme para filme, não só para a evolução pessoal de cada personagem, como também para os aspectos técnicos, como por exemplo, do primeiro para o segundo filme, você nota ali uma evolução nos traços e na qualidade da animação muito grande. E do segundo pro terceiro, cara, é algo absurdo. O terceiro filme, ele tem um gráfico sensacional. A qualidade da animação é impecável. Eu lembro muito de ter finalizado o terceiro filme exatamente ontem, né? No momento que eu gravo esse vídeo. Ontem eu assisti o terceiro filme. Cara, eu lembro muito bem de ver ali os pelos do Po quando ele tá molhado, como fica muito destacado. O pelo do vilão Kai, como que se movimenta ao longo do vento e a forma como eles se movimentam em todas as cenas de luta é simplesmente impecável. E toda essa melhoria técnica está envolto de um olhar artístico muito grande. Você observa que cada filme tem a sua particularidade. Eu acho muito interessante como no primeiro filme, todo o cenário, a trilha sonora, as falas dos personagens quer passar pra gente um clima de conforto muito grande. Pois no primeiro filme eles estão muito focados em desenvolver toda a história naquele pequeno vilarejo, que é o pequeno vilarejo onde o nosso protagonista cresceu, é onde ele vai aprender o Kung Fu e se tornar o grande herói da franquia. Eu acho muito interessante como eles conseguem colocar tanto lá no Palácio de Jade, que é um lugar grandioso, extremamente luxuoso, digamos assim, aquele clima de aconchego, aquele clima de casa, aquele local onde o Po ele vai começar a interagir ali com os 5 Furiosos e vai trazer pra gente realmente todo esse clima de aconchego. Eu acho muito legal aquelas cenas onde se passam em ambientes mais rurais, onde você consegue ver aqueles verdes dos matos, aqueles riachos, onde ele conhece ali o Lago das Almas, não sei o que, esqueci agora o nome, que é aonde o Shifu diz que é o berço do Kung Fu. É muito interessante todo aquele clima de aconchego que o primeiro filme traz. E quando a gente vai pro segundo, você observa que a grandiosidade do filme está muito ligado à história. E eu acho isso muito interessante, pois a gente vai agora explorar um lugar um pouquinho mais... Eu não queria usar a palavra civilizada, mas quer explorar aquele lugar mais metropolitano, digamos assim, pois agora a história passa ali, eu esqueci o nome da cidade, mas é uma grande cidade ali da China, que é onde está o grande vilão aí dessa franquia, e toda a construção dessa cidade é muito interessante. Você sente ali realmente que aquele lugar existe de verdade, pois os personagens interagem no cenário de uma forma muito interessante, eles interagem bastante ali com os figurantes, digamos assim, daquela segunda animação. E quando a gente passa pro terceiro filme, todo esse aspecto técnico é evocado ainda mais, pois o terceiro filme ele se passa boa parte dele em um cenário que é um local onde o Po ele vai... Ô Bruce!
cachorro ali é complicado. Mas enfim, né, como eu tô falando pra vocês, é nesse terceiro filme aonde o Po ele vai aprender a dominar o Chi, que é uma energia espiritual que várias pessoas desse mundo do Kung Fu Panda possuem, e é o principal a principal ferramenta que ele vai utilizar para derrotar o grande vilão desse terceiro filme. E com certeza todo o ambiente do terceiro filme é o meu preferido. Eu adoro como eles conseguem misturar de uma forma espetacular o branco com o verde e o azul para trazer não só um clima de conforto, como também um clima mais místico e espiritual para o terceiro filme. Pois é lá, nesse vilarejo onde vivem os pandas, que o Po ele está predestinado a aprender o Chi, que é uma energia vital, digamos assim, dos personagens que estão nesse mundo do Kung Fu Panda, e que ele vai utilizar esse Chi para derrotar o grande vilão desse terceiro filme. Eu acho muito legal como eles conseguem fazer o ambiente desse terceiro filme ser muito mais palpável do que dos filmes anteriores. Eu acho que principalmente por conta das formas como eles escolhem gravar esse terceiro filme, pois vocês observam que não só pelas cenas de luta, mas como há algumas cenas mais casuais, onde os personagens simplesmente estão conversando, você observa que os cenários do terceiro filme têm mais profundidade, você consegue sentir que as coisas são mais palpáveis, que aquilo é muito mais real. Eu adorei simplesmente aí, cara, esse cenário do terceiro filme, pois tecnicamente de longe é o melhor. E não só o aspecto técnico das três animações é boa, como a história e o desenvolvimento do personagem, não só do protagonista, como de todos os personagens. É claro que o Po ele tem aí o grande destaque, pois obviamente ele é o protagonista e merecia todo esse destaque. Mas cara, a jornada do Po ela é simplesmente espetacular, porque em cada filme ele evolui muito, pois no primeiro filme é aquela clássica jornada do herói, onde ele descobre que é o predestinado a se tornar um grande guerreiro, e ele recusa essa grande missão, mas no final das contas ele acaba aceitando e derrota ali e assume as suas responsabilidades. É a jornada clássica do vilão, feita de uma forma espetacular e com um protagonista que tem muito carisma. Já no segundo filme você observa que ele vai para um outro patamar, pois ali ele já é um grande mestre do Kung Fu e agora ele precisa lidar principalmente com alguns problemas internos dele e que estão ligados à sua origem e ao seu passado e à sua cultura, e isso é muito legal, a forma como eles exploram isso no filme, de uma forma onde a criançada vai conseguir entender isso, e para quem tem uma idade um pouco mais avançada, digamos assim, vai conseguir entender ali as camadas e as profundidades do roteiro que vai sendo colocada não só pra gente de uma forma verbal, como também visual. E isso que é muito interessante aí na franquia, pois muitas coisas que vocês vão observando nos três filmes da franquia fica entre as linhas subliminares, digamos assim, da franquia, que você precisa prestar atenção nos pequenos detalhes para entender a mensagem que os nossos autores querem passar pra gente. No terceiro filme isso também vai para um outro patamar, pois agora o Panda ele está se tornando de fato um mestre do Kung Fu e vai assumir aí um próximo patamar, que é se tornar um professor. Além de ensinar e comandar os Cinco Furiosos, ele vai precisar começar a dar aula para outras pessoas e ensinar Kung Fu do zero para as pessoas que nunca praticaram Kung Fu. E ele novamente recusa ali aquela posição e vai ter que aprender a lidar com esse novo cargo que ele acabou assumindo, e isso é muito interessante. E novamente é tratado pra gente de uma forma muito infantil, ao mesmo tempo que você observa a profundidade que tem ali nas sublinhas. E eu acho que todas essas histórias e o aprofundamento que o nosso protagonista tem, ele só de fato iria funcionar se o nosso protagonista ele realmente fosse muito carismático. Você vê que o design do Po parece que é algo saído do forno exclusivamente para gerar ali um carisma e para cativar as pessoas de uma forma absurda, pois o Po não só ali na sua personificação, na sua aparência física é muito legal, como também ali na personalidade dele é muito legal, onde você observa que ele é uma pessoa muito dedicada ao que ele faz, ele é uma pessoa que tem um coração muito puro, que quer ajudar, além de ser uma pessoa extremamente engraçada e divertida, e que faz o espectador querer acompanhar aquele personagem, não só por ele passar uma impressão de ser
uma pessoa muito legal, mas como também ele é uma pessoa que tem as suas responsabilidades. Eu sempre assisti essa animação dublada e o trabalho que o Lúcio Mauro Filho faz como Pô é simplesmente sensacional, cara. Eu arrisco até a dizer que ele faz um trabalho melhor do que o Blackjack, que é a voz original aí do Pô. Cara, o Mauro Lúcio Filho ele faz um trabalho realmente sensacional no Pô, é algo assim de outro mundo, e os outros personagens aí do filme também são muito legais. O Mestre Shifu no primeiro filme, cara, eu adoro ali todo o arco que ele tem de, a princípio, renegar o Pô, de não querer ensinar ele, de não acreditar que ele é o destinado a ser um grande mestre do Kung Fu e que vai salvar ali o vilarejo, e depois ele acaba se convencendo, se tornando um mestre ainda mais sábio, ensinando ali toda a filosofia e o combate em si que o Kung Fu traz. Nos dois filmes seguintes da franquia, o Shifu ele fica ainda mais em segundo plano, mas isso não tira toda a importância que o personagem tem ao longo da franquia. E tem um personagem que antes eu achava ele muito chato, mas depois que eu reassisti os 3 filmes há pouco tempo atrás, eu vi a importância que ele tem e a minha perspectiva em relação a ele mudou completamente, é o pai Ganso do Po, que é o Sr. Ganso, se eu não me engano, é assim que ele é chamado do filme. Ele tem ali um papel muito interessante no segundo filme, principalmente, né, onde ele conta ali toda a história do Po, e ele tem toda uma importância e um carinho muito grande, a relação do Po com ele no segundo filme é muito legal. No terceiro filme a gente conhece alguns outros personagens que são os pandas, né? Que, cara, eu achei eles, da primeira vez que eu tinha assistido, não tinha achado eles tão interessantes, mas depois que eu reassisti esse terceiro filme e aceitei que ele, de fato, tem todo um traço mais cartunesco e exagerado, eu acabei gostando mais dos personagens. Os Cinco Furiosos, em todos os filmes, eles têm a sua importância, eles são ali os amigos do Po, eles ficam muito em segundo plano, e eu acho que os Cinco Furiosos, em alguns momentos, eles acabam sendo um pouquinho de problema, porque eles não necessariamente são um recurso, como que fala? Um recurso de fazer um alívio cômico, né? Como se diz, eles não são um alívio cômico, mas eles são os personagens que vão gerar ali algum combate com os inimigos que o povo vai enfrentando, tirando a tigresa, pois vocês observam que muitos personagens parece que não tem muita função, eles ficam um pouco perdidos, eles basicamente são apenas os ajudantes do Po ao longo aí do filme, principalmente eu acho no terceiro filme, cara. No terceiro filme vocês observam que parece que realmente a direção ela não soube muito o que fazer com os Cinco Furiosos, mas no segundo filme eu acho muito legal toda a dinâmica de equipe que eles têm em resolver ali o problema, que é derrotar o Shen, que é o grande vilão aí do segundo filme. A forma como eles interagem, agem como equipe, trabalham muito bem juntos, é muito legal de se assistir. Tirando a Tigresa, pois ela é o grande destaque em todos os filmes que ela aparece. A Tigresa com certeza é uma das Furiosas ali preferida de todo mundo. Ela tem a personagem que tem mais de desenvolvimento, e eu acho muito interessante a forma que o roteiro lida com ela, pois ela é uma personagem que a princípio vai ser aquela antagonista do nosso protagonista, vai ser basicamente ali um Vegeta do Goku, no caso a Tigresa, né, seria o que o Vegeta é pro Goku, então vocês entenderam, né, a analogia que eu queria fazer, mas não, no final das contas ela acaba se tornando uma grande amiga ali do Po, e eu acho muito legal ela, principalmente ali no segundo filme, onde ela assume meio que um papel de líder de todo mundo, e tem um diálogo que ela tem com o Po no barco, cara, eu acho sensacional, pois dá mais camadas ali pra personagem, e dá realmente ali uma alma pra personagem. Ela não é simplesmente aquela durona porque ela é a durona, ela tem sentimentos, ela tem camada, e eu acho isso muito legal. Da mesma forma que tem muitas camadas, os nossos vilões, o grande ponto positivo da franquia do Kung Fu Panda é os vilões sensacionais. É um vilão melhor do que o outro. O Tai Lung no primeiro filme, ele apresenta um senso de ameaça absurdo. Toda a construção do personagem e toda a edição e os momentos frenéticos que o personagem acaba desenvolvendo traz pra gente um senso de perigo muito grande. O Tai Lung, ele tem uma história muito interessante, ele, na hora de entrar em confronto com os outros personagens, ele realmente é imponente, ele realmente é poderoso, e a forma que o Po lida ali com ele é muito legal, além de ser muito divertido e trazer toda uma filosofia por trás do que é o Kung Fu
para aqueles personagens. No segundo filme a gente tem o personagem do Shen, que pra mim é o melhor vilão da franquia do Kung Fu Panda, porque além de lutar muito bem, ele tem um senso ali, ele é um personagem que é meio medroso, ao mesmo tempo ele é amedrontador. Ele é um personagem que você vê que ele tá com medo do que o Po pode representar pra ele, ao mesmo tempo que ele também é um personagem extremamente sádico e fez coisas absurdas. Então o Shen é um dos personagens mais interessante de se analisar ali, principalmente no aspecto psicológico, pois os absurdos que esse personagem faz e toda a mentalidade genocida, até a gente pode dizer dessa forma, cara, ele como vilão é sensacional. Eu acho que o aspecto vilanesco no terceiro filme cai um pouquinho, porque eu acho que o Kai, que é o grande vilão aí do terceiro filme, ele acaba se tornando um pouquinho genérico. Eu acho que ele não tem muito aprofundamento. Ele é um personagem visualmente imponente, ele de fato apresenta ali um senso de perigo. Ele é um personagem que, quando entra em conflito com o Dragão Guerreiro e com os outros personagens, você observa que realmente não tem pra ninguém. O personagem é extremamente poderoso. Fisicamente, ele é o personagem mais habilidoso e poderoso da franquia Kung Fu Panda entre os vilões, né? Que eu digo, ele é o mais poderoso, mas quando você vai observar como isso é colocado pra gente no filme, em questão de roteiro, eu acho que esse personagem ele não é tão bem desenvolvido quanto os vilões anteriores aí da franquia. E eu também não poderia esquecer de mencionar a trilha sonora sensacional do Hans Zimmer. Ele participa aí da trilha sonora dos 3 filmes e, cara, a trilha sonora desse filme é espetacular. Ao mesmo tempo que ela consegue trazer ali pra gente todo um clima místico relacionado ao Kung Fu, o Hans Zimmer ele consegue criar aquela trilha sonora onde vai fazer a gente se emocionar, se divertir e se empolgar com as cenas de luta. Eu acho que é outra coisa que eu também precisaria dar um pouquinho mais de destaque, são as cenas de ação. Cara, as cenas de luta em cada filme é espetacular e você vê a evolução, tanto técnica como questão coreográfica que tem, né, de cada filme que vai lançando. No primeiro filme você observa que as lutas elas são muito mais brutais, digamos assim, é muito mais porrada, e no segundo filme as coisas elas se tornam um pouquinho mais plásticas, assim como também no terceiro filme, e toda a forma como eles vão filmando ali as cenas de luta de filme para filme é muito interessante, e da forma que eles utilizam o ambiente também para explorar um pouquinho mais o aspecto do Kung Fu e das cenas de ação é outra coisa sensacional. Eu acho muito legal como eles filmam ali as lutas do terceiro filme, muitas vezes explorando planos onde eles filmam os personagens de cima para baixo, coloca as câmeras posicionadas, na verdade as câmeras não, né, os planos posicionados em alguns ambientes que geram a sensação de desconforto, no sentido de você não estar habituado em ver cenas de luta, principalmente relacionada à franquia, sendo mostradas pra gente em alguns planos diferentes. Isso que é muito legal de se acompanhar na franquia, realmente toda essa diferenciação muito grande que tem de filme para filme. Por isso e entre outros motivos que eu acho a franquia Kung Fu Panda uma franquia sensacional, e vamos torcer para que o quarto filme da franquia seja um filme sensacional. Se vocês gostaram aí do vídeo, já sabe, vou estar pedindo para você se inscrever no canal e até o próximo vídeo com mais um vídeo do Diário do Cinema.